Fala, Luiz, boa noite, beleza? Esperar aí 2 minutinhos aí. Fala, Vitor, boa noite. Pessoal, hoje eu vou fazer uma live de Q&A aí de perguntas e respostas e vamos ver aí o que vocês têm de perguntas, senão eu invento aqui, eu já respondo perguntas que já me fizeram no passado. E aí vocês fiquem à vontade aí de... Boa noite, Luiz. Vocês fiquem à vontade aí de fazer perguntas técnicas, mais técnicas em relação à modelagem, que é o assunto aqui que eu considero, eu já falei para vocês, eu falo de vários aspectos da profissão, né, de analista de Equity Research, mas eu acho que a questão de modelagem é a maior alavanca. E por que eu falo isso? Basicamente não é porque eu considero que a única coisa importante, você tem coisas mais importantes, mas é a coisa que tem, já vou falar, é a coisa que tem mais potencial aí de você gastar tempo de uma maneira ineficiente, até ficar nervoso aí no trabalho, se desconcentrar, ficar com estresse se você não faz esse trabalho aí bem feito, com as técnicas corretas e até com a arquitetura correta, o modelo e etc. Então, a perna, Luiz, eu estourei meu ligamento aqui Estourei não, né? Eu tive uma ruptura parcial, na verdade, no ligamento colateral medial da perna direita, e aí eu tô andando com uma tala na perna, vou ter que ficar com a perna reta um mês. Às vezes eu dou uma roubadinha, agora mesmo para poder ficar confortável na cadeira eu tirei. Mas tudo bem, faz parte, cara, é rapidinho. O bom é que eu não vou ter que operar, né? Galera, a live de hoje, hoje eu quero fazer perguntas e respostas, mas eu entendo, acho natural que se vocês não tiverem, ou por timidez, ou porque estão sem criatividade, aí eu vou ter que exercitar, tirar os meus da cartola aqui. Mas eu estava falando, podemos falar de coisas técnicas, tá? Até dando ideia aqui, né, de coisas de modelagem, de como modelar uma determinada linha. Isso. Então, Lucas, o curso já saiu, cara, ainda não, você acredita? Você já viu o cara ficar enrolando, a galera pedindo produto e você não entrega o produto? Então, pois é. Quem sabe isso daí gere um pouco de expectativa aí e melhore, né? Ou a galera vai e compra curso de outra pessoa, mas enfim. Vai sair sim o curso. Provavelmente o meu primeiro curso ele vai ter uma entrega ao vivo, né? Não vai ser algo gravado, porque eu acho que no começo o produto inicial ele é melhor quando tem uma forma mais interativa com os alunos, etc. Eu já dei muita mentoria, mas curso eu não cheguei a gravar ainda. E eu acho que é interessante aí, eu estou até antecipando um pouco para vocês aí algo que depois eu vou apresentar formalmente. Inclusive eu havia dito aí numa live que ia ser no dia 12/9, já passou de 12/9, atrasou um pouco aí, mas o meu primeiro curso ele vai ter uma entrega ao vivo e provavelmente quem comprar o primeiro aí, updates do curso, que provavelmente não, com certeza depois vai ter gravado, e a ideia é ir melhorando sempre o produto, o pessoal vai ter um acesso aí, os meus primeiros alunos de curso vão ter com certeza um acesso. Eu não sei se eu vou falar vitalício aqui, que aí eu posso ficar prometendo que eu não vou entregar, mas com certeza vão ter acessos aí a updates durante um tempo razoável, né? Isso daí só a primeira versão, só a minha primeira turma. E eu acho que num primeiro momento eu não devo sair com algo, embora haja muita demanda, eu não devo fazer mentoria, né? Eu não devo entregar um produto de mentoria, porque é algo que eu tenho que vender hora homem de uma maneira mais ou menos individualizada, então é um negócio que enche a agenda muito rápido e eu não vou conseguir atender muita gente. Estou pensando em umas soluções para isso, mas eu acho que muita gente, acho não, né? Eu já tenho muita gente pedindo mentoria, porque às vezes a pessoa ela não quer só fazer um curso, ela quer que peguem ela na mão, né? Ainda mais para esse tipo de trabalho, para esse tipo de atividade que é você fazer um modelo, que ele gera muita insegurança, né? Porque uma coisa é você saber a teoria, eu posso até fazer uma live gratuita, explicar um modelo bem básico, como fazer e ensinar de graça. Mas você não vai resolver o problema da galera, porque eu tenho muita gente que já comprou outros cursos, né? Comprou curso de empresas americanas e de outros caras brasileiros aí que vendem curso. Isso não resolveu, né? Eu acho que o importante da entrega de um produto de curso
eu tô até me desviando aqui, né? Já a gente começa a pro Q&A, mas capim, entendi, CAPM, Lucas. Eu acho que é isso, assim, tem uma demanda forte de como fazer, né? Como fazer o negócio com o nível de detalhe necessário, onde pegar as informações, e é isso que eu pretendo entregar. Inclusive, vocês são muito bem-vindos aí, eu acho que eu vou até fazer quem está aqui, né, assistindo essa live, mas eu vou depois colocar uma caixinha de perguntas, que eu estava na dúvida se eu colocaria ou não, mas entendendo aí qual o percentual da galera. Eu ainda tenho uma audiência relativamente pequena, né, 2.335 seguidores, mas eu sinto que tem uma galera aí que ficou honrado aí. Por exemplo, agora você tem 7 pessoas assistindo a live, 8 agora. Mas para o meu número de seguidores, eu agradeço aí o tempo e vejo que tem uma galera interessada aí, tem um engajamento bom, querem ouvir o que eu estou falando. E aí eu vou tentar, entre esse universo aí que eu tenho agora, tentar descobrir aí quem já tá, né? Eu gostaria de saber, inclusive se quiser comentar aqui, será já começa a resolver esse meu problema de assim, quem já tentou modelar e não conseguiu, teve dificuldade, ou quem nunca tomou contato com esse negócio, simplesmente está interessado aí pelo conteúdo que eu posto e está interessado na carreira. Eu acho que é interessante saber. Você já tentou, né, Lucas? Legal. Bom, deixa eu ver aqui. E é interessante aqui que eu vejo, estou olhando as perguntas, mas é interessante aqui que eu já tenho, eu tenho algumas pessoas aí que me seguem, que eu já conversei, algumas delas estão até aqui agora nessa live, uma delas ou duas, que pô, o cara já tirou o CFA e já trabalha no mercado e sente alguma, se está aqui é porque acha que eu posso agregar alguma coisa, né? Isso até valida a tese de que uma coisa é você ter o preparo acadêmico, etc. Outra coisa é você ter experiência profissional prática, que eu tenho, e conforme eu já falei, eu já sofri com isso, cara. Porque eu odeio, na verdade, eu odeio ficar gastando tempo. Eu já tive empregos que eu tinha que mexer no modelo dos outros, aí que eu tinha que ficar até de madrugada, porque o modelo do cara era uma zona, sem papas na língua aqui falando, né? Obviamente que eu não vou falar o nome da pessoa, mas isso é relativamente comum. E é um negócio que às vezes você tem que enfrentar mesmo, mas eu acho que eu fico puto de ficar de madrugada, ficar até tarde fazendo um negócio que eu poderia fazer mais rápido, de uma maneira mais eficiente. Essa talvez seja a minha maior característica. Eu tenho um ódio por ineficiência. E a verdade é que às vezes a gente que é brasileiro, né, a gente está acostumado aí com um monte de coisa que funciona mal, que não funciona direito. Bom, o Lucas perguntou se o curso saiu, o Luiz Fernando, nos relatórios do Research Sell Side, quais são as fontes de dados que os analistas usam para estimar o aumento da receita? Pô, Luiz, os mais diversos, né? Porque você tem que usar, eu posso dar exemplos aqui, correndo o risco de ser meio repetitivo, que eu tendo a falar de algumas empresas que eu já cobri, eu falo muito de aéreas, de elétricas, eu já cobri muito mais empresa do que isso, mas vamos lá, vai. Eu vou te dar alguns exemplos aqui, e aí depois, se não tiver mais muita pergunta, eu fico aqui o tempo inteiro falando só de receita, né? Mas, por exemplo, aumento de receita. Pedir desculpa aqui que tá uma barulheira, que o escritório do lado aqui, o cara resolveu meter a marreta na parede aqui agora e eu não tenho como impedir. Mas assim, setor aéreo, a base, os dados que você usa basicamente é o número de... Pessoal, eu vou pedir licença um segundo para vocês. Fechou, valeu. Obrigado. Fala, galera, desculpa, eu tive que pedir pro cara aqui que tá bravo, ele ia derrubar a parede. Então, voltando, cara, setor elétrico, empresas aéreas, você usa o número de aviões que uma Gol, por exemplo, vai colocar na frota naquele ano,
e isso você vai desdobrando, tem uma conta que você faz que chama ASK, que é o número de assentos, vezes o número de aeronaves, vezes o número de quilômetros que essa aeronave voa, ida e volta, etc. Você chega na métrica de oferta. E aí a receita é dada pelos RPKs, que é o percentual dessa oferta que está ocupada, que é o load factor. Aí você multiplica isso pelo yield, que é quanto um passageiro no Brasil é por quilômetro, quanto um passageiro paga para voar 1 quilômetro. Esse é um exemplo. Setor elétrico, basicamente na distribuição é a demanda de energia, né, que tem um pouco de variação. Por exemplo, você pega uma empresa, nessa época agora de calor forte que está fazendo, se você tiver muito calor numa cidade que não tem tanto calor, tipo São Paulo, vai aumentar o uso de ar-condicionado. Então você vai ter variações, mas o setor elétrico ele tende a crescer um pouco parecido com o PIB. Nos clientes residenciais, aí você tem a demanda dos clientes, nos clientes industriais, depende do tipo de cliente e do segmento no qual o cliente opera. Então, assim, isso setor elétrico. Aí você tem, sei lá, a Randon, por exemplo, que eu já cobri. A Randon, ela tinha uns drivers de... E aí, dando exemplo de fontes de dados que você usa, né? Perdão, que é o que você perguntou. Você não perguntou quais são os drivers. Randon. Um lead indicator, para quem não está acostumado com a terminologia, é um indicador que ele te ajuda a prever outra coisa, né? Ele é um indicador antecedente, que quando uma coisa acontece, o outro indicador vai seguir esse indicador. É os dados de Anfávia, né? De produção de veículos pesados da Anfávia, que o caminhão, que a Anfávia, que uma montadora faz um chassi de caminhão, faz um cavalo do caminhão, a partir os implementos rodoviários, que são aquelas carretas, são vendidos pela Randon. Então, quanto mais caminhão você tiver produzido, mais você vai influenciar a venda de implementos rodoviários pela Randon. E por aí vai, né? Você tem aí, sei lá, Redditor. Redditor basicamente é hospital. Hospital, você tem uma taxa de ocupação do hospital que faz, você tem uma capacidade, a Redditor tem um plano de expansão, um plano de capex que ela dá nos documentos dela, ela tem um plano de abertura de hospitais e de M&A, às vezes ela compra, e aí você brinca com esse exemplo da Redditor, ele é o exemplo que a própria empresa te dá o plano de expansão dela, assim como as empresas aéreas também, o exemplo que eu dei de Gol. E aí, a partir disso, você tem os dados que você usa para projetar receita. Empresas de vestuário. As próprias empresas dão o plano de expansão. Você pega a Soma e a Arezzo. Para cada tipo, para cada marca, reserva as principais. Farm, Hering, como é que é a outra? Farm é uma das principais, mas tem Farm, Hering... Cris Barros, reserva, etc. Você tem um plano de expansão de lojas físicas e você também tem o Same Store Sales, que são as vendas para lojas já existentes. E o guidance de lojas as empresas dão. O guidance de Same Store Sales a empresa também dá, baseado no que ela está sentindo de mercado. Então, assim, fontes de dados, cara, você tem guidance da empresa, você tem documentos setoriais, como esse exemplo aí que eu dei no caso do setor de implementos rodoviários, que é a Randon. Mas se tiver, Luizão, pergunta de setor específico, me diz. Tem setor que eu não vou saber te responder, porque eu nunca cobri. Posso ter uma ideia, mas nunca cobri. Começando as perguntas, lá vem, ó, vamos ver se tem alguma pegadinha aqui. O que muda no Free Cash Flow to Firm das locadoras de carro? A depreciação acaba tendo impacto caixa no final das contas para elas? Cara, eu nunca cobri no detalhe Localizo e Movida, mas a geração de caixa delas, eu lembro que é bastante. As empresas. Eu não sei responder a tua pergunta, porque eu nunca cobri no detalhe essas empresas, as locadoras, mas você olha muito o Unit Economics de cada carro. E uma coisa que é super importante, que é eu te falo isso porque o Paulo, que é meu amigo, ele é um dos caras que mais manja de Localizo.
eu já sentei do lado dele, ele sempre comentou, mas a Localiza, antes de ter a Movida, né, a Localiza é uma empresa que depois aumentou a concorrência bastante por causa da Movida, antes ela meio que nadava de braçada no Brasil e era uma das locadoras mais eficientes do mundo. Mas a competência principal da Localiza é, além de ela tem a Localiza Seminovos, ela faz parte da competência core da Localiza. Ela tem uma rede de venda da frota dela, que ela não só consegue vender os carros para o varejo, então ela consegue vender melhor vendendo na rede dela Localiza Seminovos, do que se ela tivesse que vender 100 mil carros, vamos dizer assim, no atacado, né? Vender lotes grandes, assim, ela ia perder muito do valor do carro. Então a competência dela é comprar o carro, aí eu vou dar um número qualquer aqui, não é necessariamente esse número, o número de vender o carro por R$100, comprar o carro o carro vale 100, vamos dizer, o preço cheio, ela compra por 80 e no mundo ideal ela consegue vender por 80. Ela perdeu a depreciação dos 100 para os 80, mas como ela só pagou 80 que ela pagou com desconto, ela consegue vender no 0 a 0. Esse seria o cenário ideal para a Localiza. Agora eu não lembro exatamente qual que é o impacto caixa no final das contas para elas, porque assim, depreciação é uma despesa não caixa, mas nesse exemplo aqui que eu dei para vocês, quanto mais a depreciação vamos dizer que a depreciação ela converse com a realidade, ela não é uma depreciação só contábil, mas a depreciação contábil ela converse com a realidade. Quanto mais depreciar o carro, mais ela vai ter que fazer capex para repor essa frota. Então assim, eu não sei se eu entendi a tua pergunta, mas assim, depreciação em tese, né, não tem impacto caixa, depreciação é depreciação, o impacto caixa é o capex. Mas se a depreciação ela corresponde ao que acontece na realidade, a perda de valor do ativo, ela vai ter que vender o ativo descontado da depreciação, e para ela repor, ela vai ter que, o impacto caixa é nesse sentido, né? A depreciação nunca tem impacto caixa, ela tem um impacto caixa, ela influencia o caixa no sentido de que quanto maior a depreciação, mais você vai ter que gastar para repor o ativo. Se a depreciação corresponder a de fato a perda de valor de mercado do ativo que você vai ter que vender para comprar outro. Porque essas empresas elas giram a frota, a Localiza Movida, mais de 100 mil carros por ano. Então o cara tem que comprar 100 mil carros e vender 100 mil carros. Nessa média aí. Me diz aí se é isso que você queria saber, Afonso. O Lucas perguntou se o pessoal no mercado não costuma usar CAPM. Usa CAPM sim, Lucas, mas não é um... eu acho que o Sell-Side usa mais, mas assim, cara, você tem que calcular uma taxa de desconto para você descontar os seus fluxos. E se você está fazendo por Free Cash Flow to Firm, você vai fazer vai calcular o seu Cost of Equity, você usa o CAPM, que é a forma, embora imperfeita, é a forma mais usada e mais aceita academicamente. Só que assim, se o seu CAPM der um Cost of Equity, e aí eu estou te falando o que acontece na prática, você calcular o beta, calcular o Equity Risk Premium, Risk Free, etc. Você calcula tudo, e você chegar num Cost of Equity, num WOC ou num Cost of Equity muito baixo, vai fazer essa ação, seu target ficar muito alto. Se você está no buy side especialmente, o Portfolio Manager vai falar, cara, aumenta esse beta aí, porque eu não acho que esse papel vale isso. Aí você fala, porra, com base em que o cara está falando isso? Cara, às vezes é base na sensibilidade dele, às vezes o cara tá abrindo mão vamos dizer assim, da ciência e da técnica pela intuição dele e faz o negócio da cabeça dele, né? Mas assim, o mercado usa CAPM, mas dá umas marretadas aí pro lado que convier no momento, entendeu? Porque no fundo, cara, é só uma teoria, é uma teoria e é uma fórmula usada no universo de finanças que tem uma série de premissas por trás de que o mercado é eficiente, coisa e tal, que eu não vou entrar nessa discussão aqui, mas no fundo é algo, se alguém vier te questionar, você tem como se defender. Você fala, pô, isso aqui é uma fórmula usada, comumente usada por todos os atores do mercado, e eu usei isso. E eu fiz a conta do beta aqui, e eu estou usando um Equity Risk Premium de 5, 6%, que é uma coisa que faz sentido historicamente, etc. E
e você sabe se defender, mas não é uma coisa que você deveria gastar muito tempo e ficar louco por isso, entendeu? Eu acho que quanto mais sênior o cara for, menos ele vai gastar tempo pensando em detalhes do CAPM para calcular o cost of equity, entendeu? Gabriel, legal, Gabriel. O Gabriel falou que tá. Gabriel Cassalete, é isso? Ele tá fazendo transição de carreira e tá super interessado no curso. Que bom, cara. Obrigado, Luiz. Quem sabe faz ao vivo. Hoje eu tô aqui. Vocês que estão me ajudando aí com as perguntas. Que hoje eu não fiz nenhum tema específico. O Antônio Machado. Fala, Antônio. Pô, escreveu meu nome certo aí ainda. Pô, aí é difícil. Isso é raro, hein, cara. Marcelão com 2 L's. Tô modelando a LVMH para um challenge. Alguma dica? Me conta um pouco mais, Antônio, porque eu não sabia que esses challenges vocês estavam olhando em empresas gringas. Alguma dica, dada a diversidade do business units, cara? Me fala mais, né? Mas é uma empresa de luxo, que deve ter bebida, eu não sei se tem cosmético, vestuário. Acho que assim, a dica principal é assim, cara, receita é uma coisa muito importante de você modelar. Idealmente você deveria modelar receita, custo, capex. Quando você tem uma holding, você tem muitas, e não precisa nem ser holding, você tem uma empresa que você atua em segmentos de negócios, em coisas muito distintas, você modelar ela de uma maneira embolada, como se fosse uma coisa só, você perde informação, mas às vezes você não tem abertura de informação. Então, para você ser conectado com a realidade, a primeira coisa é você analisar o disclosure da empresa e ver o que ela mostra. Sugiro você entrar no site de relações com investidores, que você já deve ter feito. E primeira coisa, uma dica, eu não vou dar dica, eu vou falar o que eu faria agora, se tivesse que olhar agora e ter uma opiniãozinha rápida. Pô, talvez você entrar no site de RI, talvez tenha a planilha, às vezes as empresas divulgam um pedaço das informações em planilhas, talvez tenha uma planilha de receita lá, dá uma olhada na quebra. Às vezes você tem uma business unit que tem uma dominância, a tendência inclusive é essa, tá? Em vários negócios, embora seja diversificado, você vai ter 80% da receita que vem de um segmento só. Isso é um conceito que chama Power Law, né? São coisas que têm uma dominância. Se você pegar o Google tem 300 produtos, mas provavelmente a receita de publicidade é a maior receita, e por aí vai. Então eu tentar entender qual que é a business unit mais representativa, e dado que teu tempo é limitado para esse challenge, você não tem 3 anos para fazer a coisa, e você tem outras coisas para fazer da vida, primeiro quanto mais interessado você tiver em fazer bonito nesse challenge, mais você aloca energia nele, né? E aí, sobre os business units, é você tentar alocar e modelar de maneira mais detalhada a que tem mais representatividade na receita e no resultado. E, em segundo lugar, você dar uma olhada no site de RI. Antes de olhar o release, você dá uma olhada nas apresentações, no release e tal, e ver o que tem de disclosure, né? Esse é modela baseado no que a empresa divulga de informação. Esse é o ponto de partida. Vocês veem que eu tô aqui agora com o meu copo Stanley aqui, que eu falei que eu nunca ia ter esse negócio aqui, mas eu ganhei. Então, boa. Agora o Afonso G. Pereira. Costumo ver o pessoal adicionando o book value dos carros vendidos no free cash flow to firm das locadoras, por isso a pergunta. Valeu, deixa eu ver. Adicionar o book value dos carros vendidos no free cash flow to firm. Cara, eu não sei te responder, tá? Porque às vezes... deixa eu só ver uma coisa aqui. É que a minha patroa aqui tá na live, aí eu fico meio tímido quando ela tá vendo. Mas então, eu lembro, cara, eu não sei te responder, tá? Mas tem algum pessoal, acho que talvez o mercado use isso mesmo. Mas uma coisa que acontece, cara, e aí é uma coisa genérica que eu não vou falar em relação ao Localizo, é uma coisa interessante. Quando você tem uma boa área de relações com investidores, na verdade eu já até comecei a olhar a Localizo uma época, mas cobri por muito pouco tempo, tá? Eu não lembro exatamente, mas isso foi em 2008. Mas eu fui visitar a empresa lá, a sede, inclusive lá em BH, que era a Nora Lanari, se eu não me engano, a RI de lá. Quando você é um bom RI, quando você tem uma empresa que tem um bom RI,
você tem um papel de educar o mercado e os analistas de como você quer que eles olhem a empresa. Eu lembro que a Localiza tinha uma discussão de olhar o ROIC unitário, né? Qual que é o ROIC, retorno sobre o capital investido, que está me dando cada carro. Ela gostava de educar o mercado de olhar dessa forma. Então, assim, você quer olhar a Localiza, eu acho que a maneira ideal de você falar, ou você tem um brother que manja muito, eu tenho dois que manjam muito, que é o Paulo Frade e o Chicão, que é da Francisco Uti, eu esqueci até agora, acho que é Kiron, ele tem uma gestora. Ou você fala com um cara desse que manja muito, ou o caminho ideal talvez seja você conversar com a própria RI, porque a Localiza é uma empresa muito estruturada, muito boa de gestão, e com certeza a área de RI ainda deve ser boa, e ela vai te educar ali, ele vai, marca um call, ele vai abrir uma planilhinha, vai te ensinar como você olhar. E aí, mas eu não sei te responder, tá? Essa questão de que o pessoal adicionando o book velho. Free cash flow to firm, eu tô pensando aqui, tá? Por isso que eu tô dando essa. Pode fazer sentido, né? Como uma proxy desse giro da frota, porque na verdade essa venda dos carros, ele vai estar. A empresa gira a frota, então vai entrar essa grana no free cash flow to equity. É como um redutor de capex, né? Porque o capex que você vai fazer para comprar frota naquele ano, só que você vai vender um pedaço da frota, então você paga, você desembolsa de fato só o delta entre o que você vendeu e o que você comprou. Então, assim, se o book value for representativo do valor de fato que ela vai vender, então tem a ver com o que eu falei antes para você, que se a depreciação é uma depreciação, vamos dizer, que ela reflita o que está rolando de verdade no mercado, você colocar o book value faz sentido, né? E obviamente tem que calcular os impostos, etc, dessa venda, mas assim, parece fazer sentido. Mas o ideal é você checar e ver como é que a empresa te educa, e aí os números tem que bater, né? Com o que a empresa está falando, porque às vezes o cara fala o número, aí você vai tentar conciliar a conta e você não consegue. Lucas Lima, se eu acho que a indústria de sell-side é confiável. Vejo que todos os targets são parecidos e também muitas mudanças agressivas de target sem muito sentido. Tem algum banco que você gosta mais? BTG, BBA? Cara, esses dois que você falou são bons bancos, mas assim, eu sou meio desbocado, cara, então assim, é melhor eu nem ficar falando muito o que eu penso, entendeu? Embora eu esteja aqui para falar a verdade para vocês, mas eu também não preciso ofender ninguém. Mas falando a realidade, né, você tem o incentivo, você tem sell-sides muito bons, mas é uma profissão que... É uma profissão não. O sell-side, ele tem um incentivo maior a ser meio bunda na parede, entendeu? Ele tem... Não é nem que tem um incentivo maior, mas é muito comum o comportamento do cara preferir errar com a média do que correr o risco de acertar, e sair muito, o target está muito fora do consenso e o cara tá errado. Então, o cara, para se defender e para ficar com a bunda na parede, né, que é um linguajar super fino usado no mercado, ele vai pegar e vai botar ali. O que acontece? Vou te contar. Inclusive, quando eu estou trabalhando no início de cobertura de uma empresa que eu nunca olhei, tinha uma época que eu estava ali modelando, mexendo no meu modelo, e todas as sheets do meu modelo, eu gosto hoje de... Eu praticamente uso uma sheet só, tá? Mas vamos supor que tenha várias sheets. Todas... Tinha uma época da minha carreira ali, no começo da carreira, eu acho que eu deixava na célula A1, topo à esquerda, o target, o valor que estava calculando o target. Cara, você vai marretar. Porque você está olhando o número, aí você já começa a te atrapalhar. Então o que eu recomendo? O que eu acho mais honesto intelectualmente? Você faz o modelo correto, você não olha relatório de outro sell-side, você não olha como está o target de ninguém e você chega num preço. Porque senão, cara, o que o cara faz? Especialmente quando o cara é júnior. Ele vai lá e ele entra no sell-side, isso não existe, tá? Num banco bom, não existe. Mas imagina que ele foi contratado para ser o analista número 1 e ele que vai cobrir as empresas, ele que vai chegar à conclusão. Isso não vai acontecer. Isso daí vai ter um cara sênior na tua frente sempre. Até liberarem as suas asinhas, vai ter um cara sênior. Aí você chega lá, aí você começa, você faz o modelo, bababá, e você tem uma pressão de tempo. Então, cara, é muito comum, eu não estou falando de mim, tá? Eu já fiz
Todo analista tem essa pressão aí. Alguns são mais honestos intelectualmente, outros menos. Aí o cara vai chegar e vai soltar um target lá e vai olhar o target dele e deu, sei lá, 30, igual quando eu cobri a CPFL, porque a CPFL não era, tá? Não era, era zero marretado o modelo. Mas vamos dizer que fosse esse o caso. Pô, deu R$40 o meu target. Primeira coisa que o cara faz, ele vai no Bloomberg e vai colocar o seguinte: ANR Equity Enter. Se eu não me engano é esse o comando. Aí vai ver lá, vai mostrar todos os analistas, vai mostrar que os analistas estão com target de 38, igual que você falou aí, 41, 39,5. Cara, provavelmente aqueles números estão todos parecidos porque alguém começa a seguir, um começa a seguir o outro, entendeu? Não dá tão parecido. Aí o cara que fez um modelo que está errado, que o target dele tinha dado 27, às vezes o cara pega cara, é um absurdo isso que eu estou falando, mas eu já vi acontecer, tá? Várias vezes. O cara vai pegar e vai mudar o target dele e vai pegar um... Eu vou te contar uma outra coisa que aconteceu aqui, que tem a ver com isso, mas o cara vai mexer num pedaço do modelo dele lá, vai abaixar o beta, vai dar alguma marretada, que eu chamo de marretada isso, e vai fazer o target ficar perto do ANR e vai soltar o relatório dele. Por quê? Porque ninguém vai questionar tanto ele se o target estiver parecido. É muito de bunda mole fazer isso, mas é até compreensível quando o cara é júnior, tá com medo de errar, não sei o quê. É o que eu falo pra vocês, você vai fazer isso um dia, cara, mas procura melhorar depois tecnicamente, fazer as coisas certas. E eu acredito que realmente haja oportunidade para quem faz a coisa certa e é técnico, porque tá cheio de pangaré. Não é um mercado que só tem bêbado, mas tem uma galera aí se dando bem que nem deveria estar se dando bem, entendeu? E o que eu ia falar sobre isso é que, assim, eu já falei, quando você pega um relatório em PDF, a gente está em 2024, então assim, o usual é você vai pegar o relatório lá e aí lá no final do relatório vai ter o DRE, o balanço patrimonial, o fluxo de caixa, etc. Normalmente os analistas mostram alguns anos históricos e 5 anos projetados. Vamos dizer, 24, 5, 6, 7, 8. Até 2028 está projetado ali. Só que o modelo do cara no Excel vai até 2033, por exemplo. Eu já peguei o relatório de um banco top, que eu não vou falar o nome, nem o setor, etc. Tinha um business unit lá, tinha uma linha de receita que era tipo, 2% da receita, e a partir do primeiro ano que a analista desse banco, o sell side desse banco, começou a modelar, a receita estava crescendo, vamos dizer, não tinha detalhamento da receita, tá? Era uma linha que era desprezível, e aí a projeção da receita era só um crescimento percentual que era aplicado sobre o ano base, e por aí vai. Ele estava crescendo alguma coisa próxima da projeção de PIB do economista do banco. Chegou a partir do primeiro ano que não aparecia no relatório em PDF, começou a ter um crescimento de 17% ao ano até o ano final. Aí eu falei, puta que pariu, cara. O relatório desse analista estava dando, vamos dizer que o target estava dando 40. Aí eu fui lá, aquele número que estava dando 17, essa marreta que ela enfiou, era uma menina, eu baixei de 17 e continuei crescendo com o PIB, baixei essa taxa de crescimento. O target saiu, sei lá, de 40 para 18 reais. Conclusão, puta do modelo gigante, e a menina pegou para sentar o martelo e dar uma recomendação de buy para o negócio, fez essa marretada. Isso é um absurdo, entendeu? Por isso que eu insisto muito na necessidade de melhores práticas, etc. Eu não estou criticando o trabalho dos outros por criticar, mas eu estou falando que eu sempre achei muito desonesto a pessoa ela não modelar direito, cara. Porque ela está falando para o investidor institucional onde ele vai colocar centenas de milhões de reais às vezes, entendeu? E o buy-side também que segue uma recomendação dessa tem que ser mandado embora também, entendeu? Essa é a realidade aí, entendeu? Porque eu acho que quem não trabalha no mercado financeiro ainda, talvez ainda idealize muito, né? É igual eu, quando eu era mais novo, eu falava, cara, eu achava quando eu era criança, né?
Eu achava que todo médico era super honesto e bom médico, entendeu? Fazia tudo honesto. Meu, você tá cheio de açougueiro aí em toda a profissão. Só que eu acho que tem algumas profissões que o cara tinha que ser preso por ser açougueiro, né? Mercado financeiro não, mas pô, médico que não se prepara, que toma decisões erradas, entendeu? Mas quando você cuida de bilhões, você deveria ter um certo nível de... Até por dever fiduciário, entendeu? Tem umas discussões, cara. Você está cuidando do dinheiro, do patrimônio de uma família. E tem muita sacanagem no mercado financeiro e muita incompetência, mas o cara vai rodar algum dia, né? Lucas, diz aí se eu respondi. Luiz Fernando, quando projetamos 10 anos em Free Cash Flow to Equity, trazemos o valor presente, esse preço-alvo que vai no relatório de Research Society ou há uma adequação por preço em 12 meses? Cara, pelo que eu entendi, Antônio Machado, o tempo tá corrido. Peraí, eu não lembro, eu nem lembro. O tempo. O Antônio deve ser a pergunta do challenge, né? Cara, então toca o pau aí, cara. Faz o melhor que você conseguir no tempo que você tem. Eu gosto de fazer as coisas com antecedência, mas às vezes as oportunidades vêm rápido, cara. Eu, uma vez, para uma entrevista que eu fui me preparar, eu fiquei a madrugada inteira fazendo o negócio, entendeu? Luizão, seguinte, cara. Eu acho que você perguntou o seguinte. Cara, na verdade, você traz... Vamos lá. O mercado... E o que acontece? O mercado financeiro, como você tem que analisar muitas informações e tomar muitas decisões, ele cria alguns tipos de padronizar a linguagem. Então é comum que o analista ele sempre aponte o target price dele para o final do ano. Qual o final do ano? A gente está quase em outubro de 2024. Então, assim, se já não aconteceu com todos os analistas, no começo de 2024, o cara solta um monte de relatório dizendo o que ele espera para o ano, etc, blá, 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 blá. E aí vem uma safra, vamos dizer assim, de atualizações dos modelos, e o cara vai falar, meu target price para o final de 2024, que é sempre 31 de dezembro de 2024, é de tanto. Aí, em algum momento ao longo do ano, ele vai virar e falar assim: we are rolling over our target price for blá blá blá. O cara sempre vai. E é tudo, no fundo, um motivo para ele soltar um novo relatório e causar um burburinho e chamar atenção. Mas, assim, o sell-side ele vai soltar um relatório dizendo: olha, estamos atualizando as nossas. Vou dar um exemplo. Algum momento, outubro, junho, julho, agosto, no meio de agosto em diante. As empresas já vão ter divulgado até junho, né? O primeiro e o segundo vão ter divulgado o segundo trimestre de 2024. Aí o cara vai soltar um relatório em outubro, estou dando um exemplo, tá? Ou já soltou. Olha, estamos incorporando nos nossos modelos os resultados da temporada de resultados do segundo trimestre de 2024 e isso fez com que tal empresa, o resultado vai vir maior do que a gente esperava e outro menor. E estamos aproveitando esta ocasião, eu estou falando para vocês uma coisa que é padrão de mercado, tá? Estamos atualizando os nossos modelos, estamos rolling over, estamos rolando o nosso target price de 31 de dezembro de 2024 para 31 de dezembro de 2025. Mas beleza, Luiz, não foi isso que você perguntou, né? Respondendo a pergunta, eu só quis dar um contexto, é que quando eu calculo o target para 31 de dezembro de 2025, eu tenho duas opções. Vamos supor que eu estou fazendo Free Cash Flow to Equity, igual você perguntou. Eu vou trazer todos os fluxos até aquela data, 31 de dezembro de 2025, ou eu vou trazer para hoje, 19 de setembro de 24, e aí eu vou aplicar o Cost of Equity e vou levá-la para o futuro de novo. Tanto faz, mas ela tem que conversar. A taxa que você usa de desconto, nesse caso o Cost of Equity, ela tem que transportar aquele valor. Então, se é mais para frente, vai aumentar o target, entendeu? Então, quando projetamos, esse preço é o que vai no relatório. O preço que vai no relatório é para o final de algum ano. É o usual, não é o valor presente. Por quê? Porque o cara está dizendo meio que no final de tal ano, eu acho que o valor fair é esse. Se você comprar agora e segurar até lá, você vai ganhar tantos por cento, entendeu? O que nunca está certo, mas enfim, é isso. Antônio Machado, complicado mesmo está sendo modelar o câmbio e as operações de hedge. Me fala um pouco, cara, porque aí pode ser bem complexo, Antônio.
essa questão de empresas multinacionais que têm operações denominadas em... Tem operações multinacionais, provavelmente. Eu não acho que fique tudo baseado só na França, que a receita deles não seja só em euro, né? Deve ter bastante receita em dólar, etc. Eu me lembro, tá? Isso é uma coisa que já te adianto que na minha vida prática de modelagem, eu nunca usei no nível de detalhe que eu aprendi no CFA Level 2. Mas basicamente você tem dois... Eu não sei se você tem ou se isso mudou, tá? Isso faz parte do trabalho do analista ficar atualizado em relação a questões de mudanças contábeis que impactem as empresas que você cobre. Você não tem que acompanhar tudo, mas o que impacta é o teu universo de cobertura. Mas você tem dois métodos, e esses métodos eles são regras de como você traduz, translation effects, efeitos de tradução de câmbio, né? Você tem um que se chama All Current e o outro que eu não me lembro o nome. Mas, cara, se você está com restrição de tempo e é um challenge e o cara não espera que você faça um negócio super complexo, eu acho que o importante é você entregar este negócio. E se quiser aí me fala um pouco mais para ver se eu consigo te ajudar com essa questão do câmbio. Mas uma dica genérica que eu te dou para toda a situação é assim, não fica louco. Faz sempre uma versão 1.0 que faça sentido e depois, se tiver tempo, você abre mais o detalhe. O hedge é uma coisa que tem que entender e provavelmente deve passar no resultado financeiro. Mas assim, termina o trabalho e depois talvez você enderece, fez o relatório, não sei se provavelmente deve ser um PowerPoint que você vai ter que apresentar lá, e aí depois você tenta aprofundar ou falar, porque é uma coisa que não ofende, especialmente nesse cenário de, não é crime, é você nesse cenário de challenge, você fala, olha, entendemos aqui que há operações de câmbio que não modelamos, mas depois, enfim, você tem que mostrar no mínimo que você entende que aquela variável impacta, senão você vai, é bem diferente de você modelar errado ou faltando alguma coisa e dizer que você nem está sabendo daquela variável, entendeu? Daquela bomba que pode explodir. Mas a operação de hedge provavelmente passa pelo resultado financeiro e tudo isso daí, cara, é explicado nas notas explicativas. Uma dica que eu te dou, essa empresa deve ser listada o quê? Enfim, não deve ser na NYSE, né? Deve ter ADR. Eu nunca olhei LVMH. Mas você pega os documentos e olha a seção de Risk Factors, né, fatores de risco, que a empresa provavelmente no prospecto, no que seria, eu esqueci qual que é o documento das gringas, mas você tem um documento que é análogo ao formulário de referência aqui que tem na CVM, aí ela vai ter uma seção lá que explica o que a empresa faz, quais são os negócios, e também vai explicar quais são os riscos de mercado e de inerentes ao business que ela corre. Ali ela vai explicar provavelmente como ela endereça esses riscos. E aí você tem as notas explicativas de resultado financeiro, você vai ter que também olhar a nota explicativa de derivativos e de instrumentos financeiros que vai dizer como ela gera esses riscos, cara. Mas pode ser extremamente complexo numa empresa muito grande e aí você tem que olhar e avaliar o tempo hábil que você tem para modelar isso no detalhe, entendeu? A minha dica é, não fica louco. Quanto estava colocando a perpetuidade? Cara, ela estava... ele está perguntando dessa que deu uma marretada aí. Ela estava colocando 17%, logo esses 17% de crescimento chega lá no último ano. Na verdade, cara, eu vou ter que entregar o setor. Eu não vou falar exatamente a empresa... Mas era uma empresa que não tinha perpetuidade, era uma empresa de concessão, tá? Concessão pode ser várias coisas, tá? Mas era uma empresa que ela terminava a concessão, que a concessão tem data, porque senão aí seria mais absurdo ainda. Aí o target ia dar R$100 quando deveria ser 12, entendeu? 18. Mas não tinha perpetuidade. Valeu, Lucas. Lucas pergunta, quantas empresas você acha saudável analisar cobrir com qualidade? Já cobri em alguns lugares umas 20 e não conseguia me aprofundar e modelar bem tudo. Cara, depende, né? Porque essa pergunta, ela é uma pergunta genérica e a resposta tem que ser específica. Mas assim, 20 pode ser tranquilo, dependendo. Se forem 20 empresas... Se forem 20 empresas que têm características homogêneas, que são parecidas, no mesmo setor... Eu já fiz um modelo, por exemplo, de Taesa não, Alupar, cara, que
eu modelei, eu não lembro agora o número, tá? Mas acho que eram umas 40 linhas de transmissão com DRE balanço, cada uma delas com DRE, eram SPS na verdade, né? Que tinha as linhas de transmissão. E numa empresa tinha umas 40 empresas de transmissão e umas 30 de geração. Só que assim, era meio que tudo parecido. Eu só tinha que olhar ali qual que era o índice de reajuste de cada tipo de contrato, quando vencia a concessão daquela... Quando vencia, quanto era a RAP. Então assim, você tem tipos de cobertura que te dão escala. Você tem outros que não te dão menor escala. Talvez um bom exemplo seja quando eu cobria transporte no Safra. Eu cobria empresas de concessões rodoviárias, que por sua vez tinham negócios de concessão rodoviária, mas começou a ter negócio de aeroporto, de porto. Aí você tem que começar a estudar setores diferentes, sendo impactados e tocados por regulações que estão mudando frequentemente, etc. Então, assim, isso daí torna mais desafiadora a cobertura. Isso dentro das empresas de concessão rodoviária. Pô, eu cobri airlines, que não tem nada a ver com empresa de concessão rodoviária, porque se uma é super estável, a outra é o negócio mais instável do mundo. Então, assim, concessão rodoviária. Aí eu cobri a Júlio Simões Logística, que tinha um monte de business units. Então, assim, depende. Essa pergunta depende. Mas eu acho que eu, particularmente, gosto de conseguir cobrir com qualidade. Prefiro cobrir 7 empresas com muita qualidade do que cobrir 50 empresas, né? Então, assim, depende. Outra coisa, depende do news flow também. Você tem setores, setor elétrico é um. Tá o tempo inteiro saindo coisa. Discussão, mudança de regulação, você tem que acompanhar a reunião da ANEEL. Então, assim, é uma loucura. Você tem uma necessidade de cada empresa. O modelo é muito mais complexo, muito mais profundo. E o fluxo de notícias é o fluxo de notícias que importam, né? Porque tem empresas que tem muita notícia e a notícia é só ruído. Então você tem o fluxo de notícias muito intenso. Então você precisa de ter um analista só para acompanhar o que está saindo nos veículos de divulgação de informações que importam. Então assim, depende, cara. Eu não sei te responder. Mas o que você falou aqui, e não conseguia me aprofundar e modelar. Então 20 já era demais, nesse caso. Talvez você pudesse, depois quando você ficar mais sênior, se bem que você já falou, eu não sei se você já é bem sênior, mas aí você vai ter mais facilidade. Mas você tem essa frase que você falou poderia ser dita por um cara bem sênior, e o cara fala, pô, não estou confortável. E dependendo da empresa que você está, ainda você tem que fazer outras atribuições que não sejam só cobrir as empresas. Eu mesmo, em algum lugar que eu já trabalhei, você tinha um moleque lá que era bom pra caramba, e toda hora que saiu o trader, o cara tinha que virar trader. Aí, pô, o cara ficava puto toda hora, e aí eu não conseguia trabalhar direito. Então, assim, tem uma série de fatores que influenciam, tá? É o quanto de recursos você tem, se você tem assistente, se você não tem. Mas o simples fato de você me dizer que não consegui olhar com qualidade já tá respondido, entendeu? Beleza, Lucas? Lucas. Puta, você não entendeu a resposta do Luiz. Lucas, deixa eu ver se você tá aqui ainda, que senão eu vou responder, você já saiu, aí é complicado. Beleza, você tá aí. Luizão já saiu. Cara, é o seguinte, ô Lucas. Vamos lá. Quando eu pego uma empresa... Hoje, não importa se eu vou calcular por Free Cash Flow to Firm ou to Equity. A única diferença é que se eu calcular por Free Cash Flow to Firm, eu vou chegar no valor da empresa, no Enterprise Value, e aí eu vou tirar o valor da dívida líquida. Tem outros detalhes, mas grosso modo é isso. E o último resultado que a empresa divulgou, vamos dizer que foi o 2T, segundo trimestre de 2024. Eu vou trazer os valores, se for Free Cash Flow to Firm, eu vou trazer os valores presentes e vou chegar no valor no Enterprise Value no dia 30 de junho de 2024. E aí eu vou pegar a dívida líquida que foi reportada nesse período, vou tirar e aí vou chegar no valor do equity que eu calculei. E se for Free Cash Flow to Equity, eu vou trazer o Free Cash Flow to Equity e vou chegar no valor do equity no dia 30 de junho de 2024. O que eu estou dizendo, e o que o Luiz perguntou, é que quando você vê um relatório da BTG hoje, provavelmente
Provavelmente não, com certeza o target price dele não vai se referir ao dia 30 de junho de 2024, vai se referir ou ao dia 31 de dezembro de 2024 ou ao dia 31 de dezembro de 2025. Por quê? Porque a linguajar do mercado e a convenção é você comunicar o preço para frente. E o meu preço-alvo no final de 2024 é diferente do que eu calculei para dia 31, para o dia 30 de junho. Então eu tenho que pegar o cost of equity, se for... eu tenho que pegar meu target price que eu calculei para o dia 30 de junho de 2024 e levar a valor futuro até chegar no dia 31 de dezembro de 2024. Foi isso que eu falei. É simples, né? Se você não entendeu, ficou confuso, você me pergunta de novo aí, cara. Renato Botazo. Acredita que exista demanda para analista independente para ajudar o investidor PF a investir? Olha, Renato, cara, eu adoraria responder sim a tua pergunta, porque isso daí implicaria basicamente que o meu mercado alvo fosse muito maior, né? Porque uma coisa é eu treinar analistas para trabalhar em investidores institucionais. E tem bastante demanda, só que, pô, independente, o céu é o limite, né? Eu acho que tem mercado. Eu não sei te dizer se hoje tem demanda. Eu acho que tem um papo. Eu acho que você pega uma Empíricos, faz isso, você pega outras casas de research independente fazem isso. Você tem outros caras aí que falam no Instagram e que vendem assinatura para a carteira recomendada dele. Então, existe demanda. Só que há alguns fatores que fazem com que talvez essa pessoa... Por que a pessoa física vai comprar o seu relatório e não o do analista da XP que o agente autônomo dele indica, né? Então, assim, deixa eu responder, sintetizar essa resposta aqui, que senão eu vou ficar elaborando muito. Tem algumas coisas aí que eu acredito que vão fazer esse mercado mudar no futuro. Mas, assim, eu acho que com certeza tem mercado, mas eu acho que ainda há uma questão educacional e uma questão de mudança de hábito para que comecem a ter mais analistas independentes, tá? Inclusive, eu não sei se ainda existe no Brasil, mas lá fora você tem uma plataforma que chama, mas essa é focada em investidor institucional, que chama Smart Karma, Karma com K, Smart Smart Karma com K. E ela atende, você não precisa, para ser um sell side, você não precisa trabalhar no JP Morgan lá em Nova York. Você pode estar no Brasil, querer cobrir a LVMH, que é a empresa que o... Ai meu Deus, cara, esqueci o nome, acho que foi o Antônio, né? Você pode cobrir a LVMH, e você vai começar a publicar naquela plataforma, você tem que ser aprovado para começar a produzir lá, você tem que mandar portfólio de trabalho, alguma coisa, provar que você já sabe fazer o trabalho, senão a plataforma vai virar um chiqueiro, mas você vai produzindo e conforme você vai criando audiência, as pessoas vão gostando das suas recomendações, de acordo com uma série de métricas de quem lê os seus relatórios, etc., as pessoas começam você passa a ser remunerado. Os investidores institucionais pagam uma assinatura e essa assinatura, um pedaço dela é repassada, um pedaço fica com a plataforma, né, um take rate, como uma Uber, não é nada a ver a comparação, mas é um marketplace, e a outra ponta, os produtores de conteúdo, que são os analistas independentes, eles recebem isso aí. Só que essa distribuição não é feita de maneira homogênea. Provavelmente os melhores analistas ficam com a maior parte do bolo, o que é justo, né? Então, assim, e aí você teria que ter alguma coisa parecida para investidor independente. Eu adoraria que esse mercado se desenvolvesse. Eu tenho alunos de mentoria ou outros caras aqui no Instagram que me e no YouTube que me perguntam se aquela questão do se contratam analistas, pessoas que fizeram faculdades de segunda ou terceira linha. Eu já falei para vocês que isso tem um preconceito sim, mas ele não é um preconceito intransponível e que eu acredito que isso daí seja injusto, porque é um critério que você não está avaliando a capacidade da pessoa de fazer o trabalho, e sim um carimbo baseado na vida histórica dela, que por um motivo ou outro a pessoa não pôde fazer uma faculdade top e pode ser super preparado, esforçado e inteligente. E eu acredito que se você tivesse esse mercado de analistas independentes, bicho, você vai ter que se provar.
Mas se você começar a fazer relatório, der boas recomendações, se preparar bem, você vai encontrar o seu lugar ao sol. E eu acho isso muito saudável para todo o mercado. E você pode ser um bom analista independente e eventualmente você vai ser contratado por um lugar se você quiser, né? Porque quando você é independente, você já está conseguindo ter tua renda e ganhando bem, às vezes você não vai querer ser escravo de alguma instituição financeira. Então, assim, eu acredito que existe mercado, a demanda talvez não seja tão forte, mas é uma questão de você, às vezes, estar na frente e acreditar nesse mercado, porque uma série de mercados daqui a 10 anos vão ser muito maiores do que são hoje e outros vão ter sumido, né? E eu acho que o mercado financeiro tradicional, onde a maioria dos meus amigos, vários amigos meus trabalham, você tem caras que são velhos e você vai ter. E é um mercado que tem práticas ainda meio que tem a ver com o cara que está tocando. O portfólio manager já é um velho, que tem senioridade, mas em algum momento esse cara vai se aposentar e vai entrar a molecada mais nova. E aí isso causa algumas mudanças culturais no mercado. Então eu acho que muita coisa vai mudar ainda, né? Agora o Lucas Sardinha, é isso? Lucas, para projetar o direito de uso e passivo de arrendamento, consegue dar mais detalhes? Cara, detalhe, eu posso até, se você, é que eu não sei se é um tema muito específico, né, mas se eu estivesse fazendo uma live talvez mais técnica de YouTube aí, que eu sei que eu estou prometendo já há algumas semanas isso, mas enfim, eu abriria aqui o Excel e te mostraria. Mas basicamente é o seguinte, cara, a maneira, o que é o passivo de, para quem não sabe, né? O que é o direito de uso passivo de arrendamento? E aí eu vou pegar a empresa, sei lá, Pets, de novo a Pets, uma empresa de varejo, ou a Renner. Essas empresas, elas não são donas de todos os imóveis que elas têm, nos quais elas têm lojas. E então elas não pagam, elas não fazem capex para comprar aquelas na hora que ela faz que ela põe uma loja no imóvel, ela não comprou aquele imóvel e aquilo entrou como um capex. Se ela comprasse uma loja, aquilo ia entrar como fluxo de caixa de investimentos, é um capex que ela faz que ia engordar o imobilizado dela na forma de imóveis, vamos dizer assim. Só que como essas empresas elas alugam a maior parte das lojas e não são donas dos imóveis, isso não é verdade para todas, mas imagina uma empresa que só alugue, ela não ia ter nada no imobilizado dela, ela ia ter uma despesa de aluguel. O que é o IFRS 16, que é isso que o Lucas está perguntando? É a questão do direito de uso do passivo de arrendamento. Por uma questão de... O IFRS ele determina que como a empresa Renner, eu estou explicando de uma maneira coloquial aqui, não da maneira contábil chata. A Renner, ela, embora não seja dona dos imóveis, a operação dela, que é varejo físico, ela tem e-commerce também, mas o varejo físico dela, deixa eu ver se o Lucas está aqui, que senão eu nem vou gastar muito tempo. Não está mais, mas tudo bem, depois ele vê, vai. Então eu vou acelerar aqui na resposta. Essa empresa ela paga aluguel. O que essa regra diz? Ela basicamente, como aquilo é parte inerente da operação da loja Renner, ela tem uma dívida, porque ela não tem uma dívida contratada no banco, mas ela vai ter que no futuro continuar pagando aqueles aluguéis, porque senão ela não vai operar. Então, como aquilo faz parte da operação dela, essa regra ela diz que para o balanço patrimonial representar de maneira mais fidedigna o que está acontecendo na vida real, a empresa deveria tratar aquilo como se fosse uma dívida, embora não fosse. Então, e aí eu estou explicando de um jeito super simplificado, a empresa ela vai, eu vou até mandar aqui, ó, Lucas Sardinho, vou tentar mandar para ele essa resposta aqui que está 9 da noite, então mais ou menos 1 hora de live. Ela vai pegar trazer a valor presente todo esse fluxo projetado que ela espera pagar de aluguel e ela vai capitalizar isso no lado esquerdo do balanço, vai engordar o ativo dela no imobilizado e aí o balanço patrimonial tem que balancear, tem que ficar igual. Então se eu aumentei o ativo, eu vou aumentar também o meu passivo, vai ter então um ativo que vai chamar direito de uso, que seria uma espécie de imobilizado,
e vai ter um passivo que vai chamar passivo de arrendamento. Esses valores deveriam ser, de novo, é um pouco mais complexo, mas grosso modo é isso, os dois têm que ser iguais. Então meu balanço vai ficar mais gordo. Então eu tenho uma representatividade do economics da empresa mais fiel. Isso daí é uma regra chamada IFRS 16, e a técnica para projetar, eu vou te falar aqui, Lucas, embora você tenha ido embora da live, eu vou te mandar depois aqui, esse trecho. Então é o seguinte, como eu faço isso? Eu atrelo alguma métrica de expansão. Então assim, eu faço uma espécie de regra de 3 para continuar engordando meu passivo de arrendamento conforme eu vou expandindo meu número de metros quadrados em operação. E o meu passivo de arrendamento segue uma lógica parecida. E aí eu tenho todos os cálculos de despesa de juros e outros componentes aí que movimentam esse ativo e esse passivo na minha projeção. Mas basicamente eu atrelo o crescimento deles ao crescimento futuro da minha operação e do número de metros quadrados da minha expansão. É basicamente assim que eu faço e assim que o mercado faz. Aliás, o mercado eu não sei como faz, eu faço assim e é uma maneira que captura bem a realidade. Como a rotina do analista buy side, Luizão? Cara, a rotina ela varia, né? Mas o ideal é você tem um tempo que você gasta deixando seus modelos prontos, e aí assim, eu digo varia porque você pode fazer o papel de trading também, né? Dependendo de você estar numa casa que não tem um cara dedicado como trader, mas de uma maneira simplificada, aí se quiser mais detalhes você me pergunta, mas assim, você fazer o início de cobertura, que não é o início de cobertura formal, no sentido que você vai soltar um relatório, mas você tem que ter provavelmente uma tese, né? Mesmo que não te cobrem lá na empresa que você tiver, você deveria ter deveria até para organizar seu raciocínio para você mesmo, né? Você ter um PowerPoint ali mostrando sua tese de investimentos, ou um Word sintético com a conclusão, começando pela conclusão, né? Compra ou vende, qual que é o seu target, quais são os múltiplos que você vê a empresa negociando comparativamente a outros, e o que você acha que você deve fazer com aquela empresa, né? Comprar ou vender, etc. Mas a partir do momento que você já tem suas teses desenvolvidas, seu modelo pronto, você deveria sempre estar indo atrás de informações que te permitam alimentar o teu modelo e que te permita ter uma visão diferenciada do mercado, porque não adianta nada se matar de trabalhar e você chegar num target que é a mesma coisa que o do mercado e falar que a tua recomendação é neutra, né? Você tem que tentar ir atrás realmente do que os outros não estão vendo, né? E são duas coisas, você tem que primeiro fazer o modelo, eu estou falando de uma maneira muito genérica, tá? Mas assim, fazer seu modelo, e aí eu cheguei, fiz um research de uma maneira diligente, profunda, e cheguei à conclusão que realmente aquela empresa vale o dobro do que está custando na bolsa. Eu deveria tentar entender duas coisas, e aí depende do horizonte de investimento do lugar que você trabalha. Se é um long only e é um fundo com um horizonte de investimento mais longo, como uma Dynamo, ou se é um cara que gira mais, aí a demanda vai mudar um pouco. Mas falando de um cara que, na média, vamos dizer assim, você deveria fazer o seu trabalho, tentar saber como prever ali aquelas linhas mais importantes e que impactam mais o valor da empresa, como projetar ela e como descobrir a verdade sobre aquela linha melhor do que os seus concorrentes. E você deveria também tentar entender qual que é o evento ou a coisa que vai acontecer, ou a notícia que vai sair, ou a reunião que vai ter, que vai fazer com que, embora você saiba que o mercado, embora você tenha a opinião de investimento de que aquela empresa vale o dobro do que está na bolsa, o que vai acontecer que vai fazer os outros agentes do mercado também acharem a mesma coisa, e aí que a ação vai andar. Senão você é um lunático, né? Muito bem, você acha que você fez uma puta conta lá, mas ninguém mais acha. E aí, como é que vai fazer, né? Porque assim, o mercado financeiro, o mercado de ações, você se parar para pensar, você tem que ver o que os outros não estão vendo, ver o valor onde os outros não estão vendo. Se você vê o valor onde os outros já estão vendo, você vai comprar a coisa no preço e não vai ganhar dinheiro. Aí você monta a sua posição
E aí você deveria saber o que vai fazer os outros acharem a mesma coisa que você está achando. Então seu trabalho inteiro deveria ser baseado em alimentar bem o seu modelo e saber o que vai fazer a ação andar. Não preciso te falar que esse trabalho não é fácil, né? Marcelo, qual é uma forma comum de projetar o imposto a recuperar? É o Felipe C. Marçal. É isso, Marçal? A forma comum de projetar o imposto a recuperar é o imposto diferido. Cara, aí você tem que entender qual que é a natureza da constituição dessa conta de balanço, né? A verdade é que assim, a forma usual, a forma comum de recuperar uma conta de imposto a recuperar, que é uma conta de ativo, cara, a forma comum e tosca é você projetar junto com o crescimento mais ou menos vai crescer junto com a receita da empresa, né? Ou com impostos correntes, que é o 34%, por exemplo, que eu vou aplicar sobre o meu EBT. Aí conforme essa linha vai crescendo, que cresce junto com o aumento da minha operação, cresce junto com a minha operação, com a minha receita, vai crescer essa linha e eu vou crescer aquela conta. Só que a verdade é que essa conta ela pode se comportar de uma forma distinta da que você está modelando. Então assim, impostos a recuperar. Se eu modelo da forma comum de crescer, continuar crescendo como se fosse uma conta de capital de giro, eu posso fazer um grande erro. Porque em algum momento, porque quando você cresce uma conta de ativo, no capital de giro, você está liberando caixa. Você está consumindo caixa, né? Você está gerando menos caixa, pela lógica que você modela o capital de giro. E às vezes aquela conta, aquele imposto a recuperar, ele vai ser usado ao longo dos próximos 3 anos. Então ele vai ser uma espécie de redutor do meu imposto corrente a pagar. E para modelar dessa maneira, eu tenho que realmente entender as notas explicativas. Muitas vezes eu vou ter que ligar para a empresa e entender a natureza daquele e como vai se comportar aquele determinada linha de imposto, a recuperar o imposto diferido. Então é uma combinação de ler a nota explicativa, falar com a empresa e realmente modelar correto. Só que você só deveria gastar muito tempo com isso se for uma conta relevante. Se for uma continha microscópica, você deveria fazer outras coisas mais importantes antes de olhar essa linha. Então, assim, a forma comum é você projetar ele crescendo ao longo do tempo, mas às vezes não, às vezes vai ser o contrário, ele vai ser consumido ao longo do tempo. Isso é uma coisa super importante que eu estou falando e vale para outras linhas, como outros ativos correntes ou outros passivos correntes. Às vezes o cara chega crescendo com a operação, essa linha, e na verdade ali tem uma coisa escondida importante que você deveria ter olhado na nota explicativa e feito seu trabalho direito, entendeu? Vê se eu respondi aí, Felipe. LC. Boa noite, Marcelo. Entrar de trainee em Research by Side no Family Office vale a pena? Cara, tem alguma coisa melhor na mão? Então, se não, vale a pena, entendeu? Porque pode ser legal. Agora, cara, Family Office... O ponto é, cara, se você não tiver numa BTG... Eu tenho mania de falar de BTG porque é uma casa que eu admiro. Mas uma BTG, num BBA, num banco gringo aí, ou nas grandes gestoras que tem times bons, você pode dar sorte de cair num Family Office muito bom, que tem uma grande qualidade, que provavelmente, dependendo do Family Office, tem muita grana por trás, aí é uma casa que pode crescer, etc. E você pode ter um cara bom de equities lá, tocando um portfólio manager que está querendo um analista, e você vai ter uma puta de uma avenida para eventualmente ganhar dinheiro e se desenvolver. Ou pode ser um pangarela que está tocando um negócio que não entende nada de equity e vai ficar dando pitaco no teu trabalho e não vai deixar você se desenvolver. Então eu acho que tem que entender melhor direito exatamente qual que é a proposta e o que o cara vai querer que você faça lá, né? Porque eu acho que tem casas tem empresas, não só em mercado financeiro, que o cara é muito usual, o cara prometeu uma coisa e depois na hora que vê o job description é outro. E eu acho que uma contratação, um grande erro que se faz é o contratador achar que, tipo assim, o contratado procura ser honesto e o contratante é uma via de mão dupla, assim, senão a frustração vai haver, né? Então acho que tem que tentar entender aí, levantar todas as suas dúvidas e se tiver gente que você conhece, que conhece esse lugar,
dando aquela fuçada no LinkedIn aí, tentar fazer o seu due diligence, que é uma coisa que sempre tem que fazer, pega até bem, e tentar descobrir e ver se é uma casa, o que as pessoas falam e tal, né? Mas assim, dito isso, pode valer a pena, especialmente se não tiver outra opção na mão. Então, o Enzo perguntou qual que é a diferença do analista sênior e do portfólio manager sênior. Muda bastante, porque o portfólio manager tem que gerir o portfólio, né? Ele basicamente vai ser cobrado pelo resultado ali, é uma posição que tem uma pressão maior. O cara tem que conseguir, na minha opinião, quando o cara olha a equities, é muito desejável que ele já tenha sido analista, tenha feito toda a trajetória, porque você tem casos que o cara eventualmente toca equity sem analista, porque acha que analista, tem cara que acha que analista não serve para nada, que ele fica lendo notícia lá e vai descobrir. Você tem todo tipo de cara, né? E quando essa combinação é errada, pode dar muito estresse. Eu tenho recentemente um caso aí de um amigo meu que estava trabalhando com o portfólio manager, que é um cara de macro, e aí e esse analista tinha background de equity, e ele foi ser um portfólio manager de um book, de um pedaço do portfólio. Dentro do fundo macro tinha um pedaço da grana que era alocado para equities, e aí tinha muito estresse, porque um gostava de operar de um jeito, de acordo com se o mercado está subindo ou caindo, etc. E o outro gostava de olhar as empresas, e apesar de que não estava com tempo de fazer análise, ele usava outros analistas da casa, que era dos fundos de equity, e dava um puta do estresse, os caras viviam se estressando porque os dois não interagiam bem. Mas eu acho que um cenário ideal, não se é o cenário ideal, mas eu acho saudável que o portfólio manager saiba entender o que o analista está passando, que demora para fazer o modelo, saber checar o modelo, saber discutir premissa. Então, mas assim, dito isso, respondendo à pergunta, o portfólio manager tem que gerir o portfólio, ele vai responder pelo resultado, e se ele ganhar dinheiro não usando os analistas, cara, ele muito provavelmente vai se dar bem mesmo assim. O analista, ele é atribuído um determinado universo de cobertura, que não necessariamente é um setor só, às vezes são várias empresas aí de setores distintos. O analista buy side, ele tende a olhar mais empresas do que o sell side, embora isso nem sempre seja verdade. E a atribuição dele é olhar aquelas empresas e ter opinião sobre aquelas empresas e prover informações e dar informações para que o portfólio manager tome boas decisões, né? É isso. Isso é uma das maneiras de descrever articular essa diferença entre os dois. Pedro, eu não lembro. Essa pergunta eu já recebi bastante, cara. Inclusive eu já tive um aluno de mentoria que tem essa situação aí parecida. Eu acho até legal isso, porque mostra também que isso é muito uma questão de perfil, né, cara? Você tem caras que são mais comerciais e às vezes o cara quer ser mais técnico, o cara é mais técnico, é mais inquisitivo, gosta de entender as coisas, porque você tem caras muito bons e o cara está confortável em estar lá na mesa de operações, seja ele um assessor de investimento para pessoa física, embora seja diferente isso, seja ele um sell side sales que está lá na corretora só falando com os clientes, e ele quer entender como é que o cara chegou naquelas conclusões daquele relatório. Então é um perfil, né? Mas assim, eu acho que você precisa ver, assim, primeiro tem dois elementos. O elemento de você conseguir participar de uma entrevista, né? E para isso eu não perderia tempo e não queimaria cartucho de ir numa entrevista num lugar que eu quisesse trabalhar. Eu ia ficar um tempo aí procurando me preparar. Você nunca vai estar tão pronto quanto se você estivesse trabalhando full time na coisa, né? Integralmente dedicado àquilo. Mas eu acho que você pode mostrar que você se qualificou, que você fez... De novo, cara, eu vou vender curso, entendeu? Mas assim, eu não vou ficar... eu não gosto de misturar as coisas. Eu acho assim, você fazer um curso e só dizer que você fez o curso não adianta nada. Meu objetivo, quando o cara fizer meu curso, é o cara aprender o negócio. E ele vai aprender primeiro um nível mais superficial, depois mais profundo, e até ficar casca grossa. Meu sonho não, vai, eu tenho outros sonhos. Mas o objetivo meu é meio que isso, assim,
Eu acho que está escrito no meu Instagram aqui, né? É acelerando a carreira de analista sell-side e buy-side. E realmente é acelerando, porque o cara, no futuro, eu imagino que talvez eu tenha produtos para caras que já são analistas. Hoje eu não estou falando com o cara que é analista muito sênior, porque eu acho que é um cara mais difícil. Não é que é mais difícil, mas o cara já tem mais manias, né? Mas assim, eu quero treinar o cara e o cara saber realmente fazer o trabalho. Ele sempre vai ter que alguma hora sair nadando sozinho, mas ele vai nadar bem mais parrudo do que se ele ficar tentando aprender tudo na hora. Então assim, eu me prepararia, não sei a tua idade e como é que tá a situação agora, porque às vezes vem oportunidades, tem que cair para dentro, se virar. Como disse um amigo meu uma vez, você tem que costurar o paraquedas no ar, né? Você pula do avião e costura o paraquedas. É uma analogia meio imbecil, né? Porque ninguém vai fazer isso, vai morrer, né, se fizer isso. Mas de alguma maneira você tem que trocar a roda com o trem andando, a analogia que vocês quiserem. Mas se tivesse o mundo ideal, dependendo da idade que você tiver, você bota uma meta de um tempo que você vai se preparar. E aí você deveria talvez passar a se dedicar menos na assessoria e levando no banho-maria. Ah, mas puta, eu tenho que ralar que eu estou sendo cobrado por meta, aqui tem que trabalhar 12 horas. Mas aí você tentar alocar os seus recursos para conseguir ter um tempo de se preparar e depois cair para dentro, tentar ir para uma entrevista preparado, entendeu? Acompanhando o mercado e tal. E para isso eu vou repetir o que eu já falei 300 vezes. Você tem que tentar cobrir empresas e acompanhar empresas e performar o trabalho de analista mesmo antes de estar empregado como analista. Lucas Lima, sobre mudanças estruturais, como acredita que a IA pode impactar os analistas, em termos de substituir o que fazemos? Hoje é essencial saber Python? Cara, eu não programo em Python e eu não acho que é essencial. Acho que assim, cara, eu acho que talvez, fazer uma observação genérica aqui, tá? Que eu nem sei te dizer exatamente como ela vai se traduzir no trabalho do analista, mas é uma consideração mais genérica. Inclusive é uma coisa que o Peter Thiel, que é um cara que é o cara que foi um dos primeiros investidores do Facebook e um dos fundadores do PayPal, sócio do Elon Musk, né, não precisa dizer mais nada, e ele falou uma coisa interessante que eu vou falar para você. Mas assim, eu acho que o advento da tecnologia, porque eu tinha uma vontade, eu gosto, por modelar, até o jeito que eu modelo, eu gosto das coisas organizadas, de estruturar, de quebrar problemas em partes menores. Eu sou um cara mais estruturado nesse sentido, eu busco estrutura. Então eu tenho uma característica de que eu tinha muito conflito de que, putz, será que eu... Mais velho, eu já ia aprender a programar bem mais velho. E eu queria aprender a programar não necessariamente para ser um puta programador, que seria meio lunático, né? Você tem moleque de 14 anos que já... Mas eu durante muito tempo acompanhei muito essa questão de tecnologia, etc. Só que com inteligência artificial, muitas coisas se tornaram irrelevantes, né? Você tem códigos menores aí que você escreve, eu não sei te dizer, tá? Não quero... Mas hoje a IA está cada vez mais programando melhor. Então eu não sei se o melhor uso seria você saber Python bem ou você saber conversar com a IA de uma maneira diferente. Por que eu te falo isso, e até já conectando com a questão de como pode impactar os analistas? Eu te confesso que eu não sei ainda, e se você quiser eu posso ir atrás de material, que eu já tinha pensado nisso, já tem algumas coisas inclusive, fazer uma live para falar sobre isso, porque invariavelmente o negócio vai impactar o mundo como um todo, e analista de equity ele envolve um trabalho de planilha, de computar números, então é óbvio que a IA vai impactar, entendeu? Mas eu acho que a pergunta mais inteligente é como eu me associo à máquina e como eu trabalho melhor agora que eu tenho esse estagiário do meu lado. Eu mesmo, aqui, várias coisinhas aqui, é impressionante como ela te ajuda às vezes. É até um brother para você trocar ideia no trabalho, né? Algumas coisas de trabalho que eu faço umas perguntas. Então, assim, acho que é mais você saber usar muito bem a IA do que saber Python. Eu acho que provavelmente o saber programar, embora Python seja super útil para finanças, etc., talvez tenha diminuído a relevância dessa pergunta com o surgimento do chat GPT e de um WhatsApp, conversar com o computador e ele fazer várias coisas. Agora, como ela vai impactar os analistas, eu não tenho uma resposta pronta para você ainda, mas assim, com certeza vai impactar.
algumas espécies de trabalho, né? Eu, por exemplo, não olhei ainda o Copilot, que é uma característica, que é o Copilot aqui do Windows, mas se você ver lá o vídeo do Satya Nadella lá da Microsoft, ele fala, né? Você vai, fulano, entra lá no ITR, pega os números e boleta aqui. Com certeza o impacto disso vai te tornar muito mais eficiente, né? Mas eu já estava usando algumas características do Excel no meu trabalho antes de ter o Chat GPT, que eu via pouquíssimos analistas usando, né? Então eu acho que assim, se você trabalhar de uma maneira organizada usando IA para dar pequenas tarefas e tal, você vai tornar seu trabalho muito mais eficiente, cara. Mas eu não consigo imaginar uma IA modelando a CPFL. Eu falando, entra aqui no site de relações com investidores, pega as informações e me diz o target. Então talvez seja o mercado que o trabalho de analista vai ser eliminado depois de outros trabalhos, porque ele envolve uma coisa que o americano chama de judgment, né? Eu tenho que ter uma opinião que tem elementos qualitativos, assim. Então, mas você me deu uma ideia, eu acho que eu vou até fazer uma live sobre isso, cara. Então eu acho que assim, mudanças estruturais haverão. Na verdade, uma forma que pode impactar é que fundos quant, a partir do momento que eles conseguem performar melhor, eles sugam recursos à indústria de active management, de gestão ativa de investimentos, e colocam em fundos que usam robôs, colocando de uma maneira simples. E quando sai grana da indústria que precisa de analista, você vai ter menos emprego para analista. Mas uma resposta incisiva dessa mudança estrutural eu não quero te falar agora. Porque eu acho que você também, a IA, ela traz oportunidade também. Eu acho que, quem quer ser analista tem que... Porque na minha vida eu já tive casos que eu sou muito acompanhando mudança de tecnologia lá fora, e falava assim, caralho, essa indústria não vai existir mais daqui a um tempo. Aí você olha aqui, cara, isso aconteceu comigo em 2019, quando eu fui para uma gestora, eu achava que o mercado estava meio morrendo já, e cara, na hora que o mercado bomba aqui, a analista ganha dinheiro pra caramba. Então assim, eu não esquentaria muito com isso, eu ficaria de olho, mas eu não ia ficar achando que eu vou perder o emprego, entendeu? Lucas, como fazer diferente do mercado quando você atua em um local menor? Aqui que já vai desligar. Pera aí, só um segundo, cara. Depois eu ponho. Como fazer diferente do mercado quando você atua em um local menor, difícil acesso às empresas e reuniões importantes? Veja que os caras de um Itaú BBA vão visitar plantação de arroz na Índia. Cara, quando você está num fundo muito grande, você vai ter mais acesso a tudo. Você vai a Klabin, enfim, uma empresa vai te pegar um jatinho e vai te levar para visitar a operação dela lá, sei lá onde, não sei o que lá. A área de RI vai te atender melhor. Você está no buy side, o sell side vai te atender melhor. Se você é pequeno, se viram nos 30, cara. Mas eu acho que você tem que usar técnicas de guerrilha, né, cara? Eu acho que você tem que ser proativo, entendeu? Agora, realmente quando você está num lugar, você tem mais acesso, né? Quando eu estava no Safra, eu liguei lá para a secretária do David Newman, que é o fundador da JetBlue, fundador da Azul, dono da Azul, antes da Azul abrir o capital, bem antes, aliás. Ela estava começando as operações e eu consegui acesso ao cara, e eu fiquei me achando. Isso depende de uma certa competência minha de ser cara de pau, de fazer um cold call, de não ser travadão, que isso é uma coisa boa, né? Porque a analista muitas vezes é bom de planilha e fica sentado e não consegue falar, aí complica. Mas assim, uma parte de eu ter conseguido esse contato nesse exemplo foi o fato de eu estar num banco. Talvez de casa eu não tivesse conseguido. Mas assim, eu acho que você tem muita fonte de informação, né, cara? Talvez você não seja convidado para ir visitar a plantação de arroz na Índia, mas e aí, o que agregou essa plantação de arroz na Índia? Porque no mercado financeiro, especialmente analista, a gente gosta de aprender coisas e tal. É muito fácil você cair na distração de ficar aprendendo uma coisa, conhecer outra cultura. Essa atividade vai me ajudar a gerar alfa ou não? Então assim, tem muita distração. Tem muito cafezinho, tem muito café da manhã no banco tal, que tá todo mundo lá, então você vai aprender o que tá todo mundo vendo e o cara tá na frente de um monte de gente dentro de um banco, então ele não vai falar algo muito diferente. Aí você vai lá, toma um suco de laranja, come pão de queijo, tô dizendo assim,
tem muita distraçãozinha, evento, que tem que ir, mas, porra, tem vários outros caminhos aí, depende do setor que você tá, né, cara? Foi visitar a plantação de arroz na Índia pra quê? Pra quê especificamente, né? Então, assim, fica de olho nisso. Você consegue ganhar dinheiro não sendo um gigante. E quando você tá num lugar pequeno, você tem o papel. Então, isso é um argumento pró. Outra ideia de live aqui, acabei de ter outra. Isso é um argumento pró o investidor pessoa física eventualmente conseguir ganhar de um grandão, entendeu? Porque ações menos líquidas. Não adianta nada eu estar num lugar que eu estou num fundo de 10 bi e saber que tem uma empresa que eu descobri que vai multiplicar por 10 o market cap, só que ela negocia 100 mil reais por dia, cara. Uma pessoa física eu posso comprar 100 mil reais num dia e depois multiplicar por 10 vai virar 1 milhão. Um fundo King Kong, se ele comprar 100 mil, se ele comprar 50% do mercado no dia, que já vai mexer o preço pra caramba, ele vai comprar 50 mil reais, ele nunca vai montar uma posição, entendeu? Então isso é outra coisa boa pra ter em mente quando você tá num lugar pequeno. Cara, grandões parecem ter informações privilegiadas. Eu tenho uma opinião forte aí sobre esse assunto de informação privilegiada, que eu vou me abster de comentar aqui pra... e não é coisa que eu sei, tá? É coisa que é uma hipótese que eu tenho. Mas obviamente que acontece muito, né, cara? Porque o cara, o que ele sabe, ele não vai usar. Um cara que está num banco, que está num ambiente de banco, de mercado financeiro, ou mesmo na área comercial, que fala com muitos caras que são multimilionários, de centenas de milhões de reais, ele não tem mais informação que o Zezinho da esquina? Tem. Ele vai usar ou não vai? Ele vai usar sem ser pego? Ele vai usar ou ele vai ser puritano? Não pode usar. Só que eu acredito que... Mas não é só grandão que tem informação privilegiada, entendeu? Eu te falo que eu nunca vi ninguém usar, mas eventualmente alguém que eu trabalhava do lado usou e eu nem fiquei sabendo. Mas assim, não deveria fazer parte disso, né? Porque isso daí leva pra prisão, né? Antônio. Sim, o Antônio... Peraí, Antônio, deixa eu ver aqui. Tá aqui ainda? O Antônio tá aqui ainda. O Luizão tá aí até o fim, hein? Cara, essa questão do passivo de arrendamento, o valor que deve constar no passivo deve ser igual ao direito de uso líquido. Não, eu não falei que tem que ser igual, cara. O ativo tem que bater com o passivo. Se eu não me engano, não bate cravado, tá? O lado do ativo, você tem um ativo de arrendamento, o direito de uso, e do lado do passivo você tem o passivo de arrendamento. Agora, o direito de uso, ele tem que aparecer o líquido, com certeza, é o líquido. A amortização é uma conta redutora. O fato é que essas informações, elas aparecem na nota explicativa de direito de uso, né? Que é perto da nota de imobilizado, se eu não me engano. Antônio, se você quiser, cara, eu posso. A gente abre o Excel aqui, faz um call. Olha como é bom ainda quando você é pequeno, né? E talvez seja um elemento aí, que eu acho que é muito específico, mas eu posso fazer no YouTube. E aí abrir e mostrar exatamente como eu faço, entendeu? Mas o número não é exatamente igual, se eu não me engano. Eu não vou abrir meu modelo aqui agora, mas meu modelo de Renner tem isso, meu modelo que faz tempo que eu não atualizo, modelo de Pets tem isso, acho que Redditor também tem isso, mas você tem que sempre, o que vai aparecer, a não ser se você quiser botar no teu modelo, detalhar no teu ativo, aí você vai colocar direito de uso e depois você vai colocar amortização acumulada, mas o usual não, o usual é você pôr o líquido direto, entendeu? Não sei se eu respondi a tua pergunta, Felipe Marçal. Pesquisando por vagas, percebi que as vagas em Equity Research quase sempre exigem inglês fluente. Poderia falar o papel do inglês na profissão e se com o inglês intermediário é possível ingressar? Agora realmente eu vou pôr o carregador que eu não tinha posto. Tá? Cara, inglês
Eu vou te falar uma coisa, o Felipe, talvez fique meio torta a câmera aqui. Cara, em inglês, as vagas... Cara, desde que eu tava no Banco Fator, que foi meu primeiro trabalho como sell-side, cara, eu já escrevi em inglês, porque eu tinha mania, eu saquei que o mercado opera em inglês. Eu tenho um aluno de mentoria que ele é assessor de investimento, o inglês dele era bem... Ele falou que era fraco, mas eu propus para ele a gente fazer tudo em inglês, inclusive... Isso é uma dúvida ainda que... É uma dúvida, mas quase certeza, cara, que meu curso, assim, meu modelo, o nome das linhas, do modelo, etc., vai ser em inglês. Por quê? Porque senão eu estou enganando alguém. Porque como eu não estou dando curso para ensinar a pessoa física a modelar, o mercado trabalha em inglês, o linguajar é em inglês. Na Fator as coisas eram escritas em português, mas eu tinha que traduzir para inglês. Eu fazia o contrário, eu escrevia em inglês, aí traduzia para português. E aí depois eu fui para o Safra, e no Safra era tudo em inglês, início de cobertura. E eu, cara, eu acho que porque os meus livros de finanças, vou pegar aqui o negócio, ó, os meus livros, tá até aqui embaixo do meu computador, para não falar que eu tô mentindo, são 2 livros aqui de Corporate Finance e de Business, um que chama Business Analysis and Valuation, que é de análise de negócio, etc. Eu, desde a faculdade, cara, eu pegava todos os livros em inglês, porque... Eu lembro que logo no começo da GV teve um livro de economia chamado do Pindick, que era um autor de microeconomia, e eu, comecei a ler o negócio em português, vi que peguei uns erros grotescos, assim, peguei birra, e eu acho que ajuda muito, né, você lê bastante inglês, e assim, cara, o mercado ele se comunica em inglês, entendeu? Todos os relatórios são em inglês, então, deixa eu mostrar um negócio, não, eu ia mostrar aqui uma coisa do meu WhatsApp, mas aí também ia mostrar coisa que talvez não possa, né? Mas o mercado se comunica em inglês, né? Eu vou até mostrar, velho. Agora que eu vi que dá pra virar a câmera, descobri uma coisa genial. O mercado se comunica primordialmente em inglês. Se você tá no buy side, cara, você vai receber relatórios em inglês, então você tem que ler em inglês. Se tá no sell side, então nem se fala, né? Então, vou pegar agora um relatório, alguma coisa que eu acabei de receber da BTG, talvez, tem aqui. Tá aberto, eu abri meu WhatsApp web aqui, só um trecho aqui, tá? Mas olha só. Vamos ver se eu vou me ferrar aqui, hein? Os caras vão me tirar da lista de distribuição. Olha aqui, ó. BTG on Retail, Feedback Roadshow in Europe, from Guanais. Isso foi agora à tarde. Essa semana eles foram visitar, o Guanais é um analista de retail, né? Eles foram visitar empresas de varejo e falar com investidores na Europa sobre isso, e aí eles trazem o feedback do que o investidor europeu está achando, o que estão olhando das empresas de retail. A pergunta é inglês, entendeu? Não existe português. Ninguém fala em português. Você fala em português, no buy side especialmente, mas é tudo em inglês. A informação que você recebe é toda em inglês. Por que é feito isso? Porque os caras, eles estão... Boa parte dos caras que operam e dos investidores mais relevantes para o Brasil são americanos, europeus e asiáticos. Então não tem por que o cara ficar escrevendo em português. O português, a galera que se adapte. Mas dá para se adaptar, viu, cara? E assim, não importa, intermediário, claro que pode ingressar. Você vai se virar, você vai começar a trabalhar em inglês, ler inglês, você vai ter dúvida, você pergunta, bota no Google Translator e se vira nos 30. É aquilo que eu falo, cara, tem que ter atitude agressiva, entendeu? Não pode, não, primeiro eu vou fazer um curso de inglês, vou ficar 3 anos na Austrália, depois eu vou voltar para trabalhar. Cai para dentro, cara, já fala intermediário, melhor que básico já, entendeu? Essa é a minha opinião, eu contrataria alguém assim, mas o cara tem que ter sangue no olho, entendeu? E aí, que mais? Então, o Luiz tá falando, o Júnior só vai embora depois do sênior. Cara, não sei se necessariamente, entendeu? No Investment Bank, você toma um tiro se for embora antes do sênior. Eu acho, né, pelo que eu sei da indústria. Agora, tipo, a verdade é que qualquer setor, né, cara, se teu chefe tá lá ralando. Sim, tem lugares que a cultura não é dessa babaquice. Mas para pensar. Um fundo que eu tava um tempo atrás aí, que eu também não vou falar o nome, porra, a gente contratou um programador lá. E programador cheio de marra, o cara estudou nos Estados Unidos, uma puta faculdade lá fora, o cara não precisa, a verdade é que
Não é que não precisa, né? Mas o cara não é um coitadinho, entendeu? É um cara que provavelmente a condição financeira dele era muito boa, garotão. Chegou lá na sala da entrevista e aí ele tava meio preocupado com esse negócio de horário. Tá? E os caras na minha frente, assim, outros sócios do fundo, pô, então, aqui é flexível, você pode trabalhar quando você quer. Aí, cara, a primeira semana, porra, o moleque chegava às 10 da manhã e aí 4 da tarde, ó, dava a linha. Pô, o cara é programador, cara, trabalha eficiente pra caramba. Devia estar agregando mais valor. Aí esse cara é um bom programador, em meia hora ele agrega mais valor do que um pangaré trabalhando 12 horas, né? E o moleque, rico, bem formado, e ainda falaram isso pra ele na entrevista, nunca trabalhou. Só que assim, cara, os sócios do fundo, o cara lá tem 50 anos, cara. Rala pra caceta, entendeu? Aí vem o moleque indo embora. Eu falei, puta, todo mundo olhando, falando, meu, o moleque vai rodar. Teve um dia que o moleque pegou, tipo, 3:30 da tarde, o moleque botou o negócio na mochila, foi pro elevador, o cara do fundo foi atrás dele no elevador. Esse cara aí, que eu não vou falar o nome, né? Chegou e falou, amigão, nem precisa voltar mais amanhã, vaza. E mandou o cara embora assim, entendeu? Por quê? Porque, porra, bom senso tem limite, né, cara? Você tá num lugar, você tá todo mundo ralando lá, e aí você quer ser um malandrão? Então, assim, a verdade é que por mais que tem coisas que não são escritas, né? E a galera olha, essa é a verdade, a galera olha o quanto você tá trabalhando, o quanto você tá se esforçando. Se você for muito bom, não errar nada, e só der call bom, e só ganhar dinheiro, e fizer tudo muito rápido, os caras vão te engolir. Agora, meu, se você não é perfeito e ficar indo embora antes dos outros, os caras vão ficar com inveja de você, entendeu? Porque vai falar, pô, como o cara é tão bom assim? E eu tô aqui e às vezes eu falo umas verdades. Às vezes não, eu falo verdade, cara. Eu não vou ficar falando historinha cor-de-rosa, não. Então o que o Luizão falou aí, que o Júnior só vai embora depois, o Sênior tem um pouco de verdade. E tem uma parte, tem situações nas quais isso é babaquice. Mas na média, cara, você vai estar lá ralando. Aí você vai contratar um cara que não vai estar ralando junto com você. Teve um cara uma vez, quando eu tava no Southside no Safra, e aí também não vou falar o nome, óbvio. Pô, o cara era bonzinho assim, mas, cara, o cara trabalhava pouco, errava pra caceta, aí eu ficava tendo que conferir tudo que ele fazia. Aí a gente tava no início de cobertura, aí chegou num sábado, eu falei, vamos trabalhar amanhã. Cheguei lá no sábado, o cara não tava lá, velho, eu queria enforcar ele, mas era aquela época meio babaca. Hoje eu até ia falar, beleza, o cara não quer vir. Porque a postura que você tem que ter como sênior, cara, é você ser o fazedor. Você não pode ficar achando que os outros vão ser seu escravo. Você tem que liderar pelo exemplo. Agora, se você está liderando pelo exemplo e ralando, não faz muito sentido o júnior chegar depois e ir embora antes do sênior, cara. Não faz. O sênior provavelmente vai ficar puto, porque ele passou por isso já. E se ele contrata um cara que não está disposto, ele vai pensar que tem outro cara que queira, entendeu? Antônio Machado. Quando tiver live no YouTube, se puder mostrar essa questão, ia ajudar bastante. Valeu. Beleza. Só vamos ver, Antônio, se faz isso aí, se eu faço isso numa live, ou se a live vai espantar todo mundo, que os caras acham muito complicado, né? E aí, ou se a gente eu faria um call com você sem problema. Pô, LV, deixa eu ver o nome do... Acho que é Luiz... Não, é Pedro Alves. Não é Pedro Alves. Perdão. É Vitor L. Então, Vitor, pô, se eu faço crítica, cara, depende de quanto tempo me tomar, mas faço sim, cara. Me manda aí, se quiser. Me chama no Insta e aí eu te dou o WhatsApp. Aí você me manda no WhatsApp se quiser. E aí depende, né? Porque assim, outro dia alguém aí me pediu pra fazer crítica ao modelo de elétricas aí. Cara, eu dei uma olhada por cima, vi se tinha coisa que fazia sentido, mas auditar o modelo inteiro é um negócio que tem que ver o tamanho do modelo e que tipo de feedback você quer, mas com certeza, cara. É um prazer. Eu só não fico mostrando no YouTube quando eu fizer vários modelos que eu tenho aí de sell-side, etc, porque aí sim eu estaria, porra, aí eu vou ter que expor o nome de pessoas, etc, e isso não é legal. Eu vou sempre procurar fazer críticas genéricas ou sem citar nomes para apontar oportunidades que eu acho de melhor aí. Então eu sempre me coloco de maneira crítica para agregar para a indústria e para os profissionais da indústria e não necessariamente para detonar ninguém. Então a última agora, hein?
ou se tiver mais alguma, eu respondo. Lucas Lima, como entre uma lista de transmissão dessa? Às vezes queria ver informações e relatórios de cobertura desses bancos. Então, cara, eu tô porque eu já trabalhei muito no buy side e eu tô em algumas listas aí, mas eu acho que como pessoa física você não consegue entrar, cara. E não fique carente em relação a isso, Lucas, porque é muita informação, você vai ficar maluco. Mas é legal, né? E assim, tem algumas listas que só mandam a informação por cima e não mandam os PDFs. O BBA, por exemplo, eu estou em várias listas deles, só que eles... Beleza, pode me mandar o DM aí, cara. E eu estou em algumas listas, mas, por exemplo, BBA, eles não mandam... Ele não manda o PDF no negócio. Então, cada banco é de um jeito, mas eu tenho acesso a algumas coisas ainda. E também tenho vários amigos no buy side, então assim, se eu pedir, os caras me mandam. Mas, cara, quando você tá no buy side grande, você recebe muita coisa, tá? Eu acho importante você aprender a ser analista, porque tem muita distração também você ficar lendo. Assim, é muita informação, você vai ficar maluco. Mas se quiser qualquer coisa específica aí, se puder ajudar, às vezes é legal ter um setor que você já escolheu que quer cobrir, se tiver alguma coisa, eventualmente eu te mando. Agora, ficar broadcasting para todo mundo, eu não posso fazer isso. Luizão, obrigado aí, cara, pela audiência. Obrigado pelas perguntas aí, porque hoje era Q&A. Se não fosse vocês aí, eu ia ter que ficar inventando aqui o que falar. Tá bom? Obrigado, galera. Boa noite. Valeu. Obrigado.